Bom demais. Vamos lá, vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 16 até Eclesiastes 4:3. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol. Eu vi Itajubá sendo escrito aí. Tem gente de Itajubá na área. Tenho amigos queridos em Itajubá. Muito bom. Pessoal, estudando aí ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, o livro de Eclesiastes, eu tenho percebido cada vez mais como as palavras do autor de Eclesiastes ressoam em muitas manifestações artísticas da nossa cultura, né? E eu tenho descoberto também que o Raul Seixas, com certeza, leu Eclesiastes. Olha esse trecho de uma outra música do Raul Seixas chamada Canto para a Minha Morte. Olha só o que ele diz. A morte, surda, caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida, ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Percebe a semelhança do texto? Da música do Raul Seixas com o texto que a gente leu em Eclesiastes? Parece que ele lê Eclesiastes, né? Mas, queridos, o texto que está diante da gente, antes de falar da morte dos animais, ele começa falando sobre a impiedade. O autor de Eclesiastes, ele faz mais uma observação da vida debaixo do sol. Se você tem acompanhado essa série aqui de Eclesiastes com a gente, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, e as passadas estão disponíveis no meu IGTV, você pode voltar lá e assistir todas elas. Você vai se lembrar, se você tem acompanhado, que essa expressão debaixo do sol, o significado dela é a perspectiva, é a análise de uma vida vivida como se Deus não existisse. É a vida que não leva em consideração a existência de Deus. E quando o autor de Eclesiastes observa essa vida, ele faz uma contestação, ele constata, ele percebe, não saiu constatação, agora saiu, ele percebe que algo que todo brasileiro já percebeu tem muito tempo. Olha o que ele diz no versículo 16. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Ou seja, onde deveria haver justiça, encontra-se impiedade. E onde deveria se encontrar retidão, também se encontra impiedade.
É exatamente o que nós lemos nos jornais todos os dias. Prefeito prejudica o hospital municipal para beneficiar o hospital particular da família. Presidente da Câmara recebe 52 milhões de propina. Juiz do Supremo dá habeas corpus para a pessoa que está sendo defendida por advogado que é sócio da esposa dele. E assim vai, e assim vai. Onde deveria haver justiça, encontra-se impiedade. Encontra-se impiedade. Mas perceba que essa impiedade não é encontrada apenas na esplanada dos ministérios. Ela não está só aqui pertinho em Brasília. A impiedade espalha-se por todo lado. Sonegação de impostos, gato net, não é? 2 antenas para captar o sinal e não pagar a TV a cabo, não é? Acordo para receber seguro-desemprego enquanto continua trabalhando sem registro. Encontra o amigo no banco e aproveita para usá-lo para furar a fila. Estaciona na vaga do deficiente. Paga alguém para pegar os pontos da minha carteira de motorista, não é? Como disse o Renato Russo, o outro teólogo, Renato Russo, que país é esse, não é? Porque na favela, no Senado, é sujeira pra todo lado. Livros piratas, não é? Livros piratas sendo espalhados. Outro dia o reverendo Emílio entrou num grupo de distribuição de livros piratas e exortou os irmãos em amor, com paciência, de que aquilo era pecado. E foi xingado. Mas o autor de Eclesiastes, ele não se limita a descrever o problema, não é? Ele não se limita a descrever o problema. Ele medita no problema e tenta achar uma forma de Voltou? Vamos ver se voltou. Pera aí. Voltou? Legal. Então olha só, o autor de Eclesiastes, ele não se limita a descrever o problema, mas ele medita no problema e tenta achar uma forma de resolver, de acalmar sua alma diante dessa epidemia de impiedade. Dessa aí, travou de novo? Parou de novo aí, pessoal? Eita. Tá funcionando aí ou não tá? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Vamos ter um pouquinho de paciência. Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo bem? Voltou? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Então tá bom, vamos lá. Enquanto isso, vocês oram aí. Oram para essa internet funcionar, para as coisas funcionarem aqui, tá bom? Então, o autor de Eclesiastes, ele não se contenta com isso, mas ele fica orando, ele fica meditando nessa situação, tentando acalmar a alma dele, tentando achar algo que acalme a alma dele diante dessa epidemia de impiedade. E ele encontra o remédio no sermão que ele mesmo pregou, um pouco antes. Ele para e ele pensa, peraí, se há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, como ele disse pra gente no capítulo 3, do 1 ao 8, se há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, como ele mesmo falou, então ele conclui no versículo 17 do capítulo 3, dizendo, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos,
pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Ou seja, o tempo da justiça, diz o autor de Eclesiastes, o tempo da justiça vai chegar. Assim, diante da impiedade reinante no mundo, eu não preciso ficar irado. Eu não preciso me afundar em tristeza, mas eu posso confiar que Deus vai trazer justiça e retidão no tempo dele. Obviamente, isso não significa que a gente deve cruzar os braços diante das injustiças da nossa sociedade, mas isso significa sim que eu não devo confiar na minha habilidade para resolver as injustiças e a impiedade que existe no mundo. E que a gente não deve pecar com a justificativa que estamos tentando acabar com a impiedade e a injustiça no mundo. Como que a gente peca? A gente peca quando a gente xinga nossos governantes, quando nós desrespeitamos nossos governantes, quando nós ficamos irados, queremos matar aqueles que estão roubando, não é? Quando a gente fala mal das pessoas, as pessoas pecam quando elas saem às ruas e depredam o patrimônio público numa tentativa de lutar contra a injustiça, não é? Nós podemos e devemos buscar reparar as injustiças e denunciar a impiedade o tempo inteiro. Mas nós fazemos isso sabendo que nem todos os melhores esforços humanos vão ser capazes de acabar com a injustiça, com a opressão, com a impiedade. Mas eu e você, nós podemos descansar e podemos confiar em Deus, que no tempo dele, ele vai lidar e vai punir toda e qualquer impiedade. Seja assumindo sobre ele a punição pela impiedade daqueles que se arrependem e creem no seu Filho, ou seja, derramando a ira dele eternamente sobre aqueles que permanecerem até o fim, rejeitando o sacrifício do Filho e vivendo na impiedade. A gente vive na expectativa de quando esse dia vai chegar. Nos alegramos quando vemos vislumbres desse dia, como os que algumas operações da justiça brasileira fizeram alguns anos atrás, não é? Quando a gente vê vislumbres dessa justiça na Operação Lava Jato, por exemplo, e outras que acontecem por aí, nós ansiamos ainda mais esse dia de justiça final, quando nós vemos as muitas injustiças e a impiedade que nos cerca. Nós podemos ser encorajados pelas palavras de Deus ao profeta Abacuque. Lá em Abacuque 2, versículo 3, Deus diz para Abacuque assim, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Está falando sobre a justiça de Deus. Mas de repente, queridos, o autor de Eclesiastes, meio que do nada, entra num tema estranho. Olha o que ele diz nos versos 18 a 20. Dá uma olhada aí. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos... Tá difícil hoje, né, gente? Tá difícil hoje, tá travando. Espero que já tenha voltado aí para vocês. Vocês estão vendo normal? Como é que tá aí? Voltou? Voltou? Mirna voltou para você aí? Kellen voltou para você aí? Eu tirei o Wi-Fi aqui, pus no meu 4G, vamos ver se agora vai. Alô, dona Lanteca Telecom de Caldas Novas. Vocês podiam ser um pouquinho mais confiáveis, hein? Vamos lá. Vocês viram, deu tempo de eu ler os versículos 18 a 20? Deu tempo de ler os versículos 18 a 20?
Vocês pegaram a leitura dos versículos 18 a 20? Sim ou não? Deu. Então vamos lá. Então, ele fala isso que parece algo meio estranho, né? Sobre os homens e os animais. Sobre os homens e os animais. Certa vez, eu já tive várias conversas sobre animais com crente, bem complicadas, com cristãos. Eu já vi coisas do tipo, cachorros são anjos enviados pelo Senhor para nos ensinar o que é o amor. Olha essa, eu ouvi isso pessoalmente. Cachorros são anjos enviados pelo Senhor para nos ensinar o que é o amor. A gente vive num momento da sociedade, um momento de loucura, em que para as pessoas faz mais sentido ter cachorro do que ter filho. Não é? Do que ter filho. É algo extremamente sério. Se você aparece no supermercado com 4, 5 filhos, as pessoas já olham pra você assim, ó. Tipo, você não pensa? Você não tá pensando no meio ambiente? Você não tá pensando na sociedade? Por que você tá fazendo tanto filho? Não é? Enfim. Mas certa vez eu tive uma conversa com uma pessoa, uma cristã, que me disse a seguinte frase: cachorros são seres humanos criados por Deus. É literal, gente. Eu tô citando literalmente a frase que eu ouvi. Cachorros são seres humanos criados por Deus. Olha só. Pessoal, tem muita. Olha aí, é outra frase ridícula que aparece várias vezes. Prefiro animais a pessoas, não é? Isso aí é como a Amabile escreveu, uma nova religião. Mas a pessoa me falou isso. E tem muitos erros nessa frase. Muitos erros nessa frase. Mas o que a pessoa estava tentando dizer, eu acho, é que na visão dela, cachorros e seres humanos são absolutamente iguais. São absolutamente iguais. E eu me assustei porque essa pessoa um pouquinho antes tinha me falado que defendia a castração de cachorros de rua. E aí eu fiquei pensando, rapaz, mas ela defende castração de cachorros de rua. Ela diz que seres humanos e cachorros são iguais. Será que ela defende castração de crianças de rua? E eu fiquei assustado, fiquei preocupado. Mas enfim, a gente tem que entender aqui de forma clara o que o autor de Eclesiastes está afirmando. Ele não está afirmando aqui que seres humanos são absolutamente iguais em todos os aspectos da sua... Seres humanos e cachorros, ou seres humanos e animais, são absolutamente iguais em todos os aspectos da sua existência. Não. O que o autor de Eclesiastes está ensinando aqui é que no que diz respeito à certeza da morte e à morte física, homens e animais são iguais. Ambos morrem e o corpo de ambos volta ao pó. E essa realidade, ela levou o autor de Eclesiastes a fazer duas perguntas, que estão nos versos 21 e 22. Duas perguntas. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Quem pode dizer? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. E aí vem a segunda pergunta. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Eu creio que essas são perguntas honestas, de alguém que realmente quer saber a resposta. Quem garante que existe vida após a morte para o ser humano? Quem pode nos dizer o que acontece depois? E diante da impossibilidade de responder essas perguntas, a conclusão que o autor de Eclesiastes chega é: não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Ele diz: quer saber? Não dá para saber se existe algo depois, ninguém nunca voltou para contar, então o melhor que a gente faz é trabalhar
produzir, desfrutar dos frutos do nosso trabalho, das coisas das nossas mãos são capazes de produzir. Essa é a lógica, é a ética de várias pessoas, não é? Essa é a lógica e a ética de várias pessoas ao nosso redor. E queridos, aqui, eu espero que eu não precise dizer que a revelação progrediu e que depois ficou muito claro, não é, que existe depois. E que é distinto o lugar para onde os animais vão e o lugar para onde os seres humanos vão, ok? Eu creio que todo mundo aqui entende isso, que a Bíblia como um todo revela isso, revela isso de forma clara, tá? Existe uma coisa chamada revelação progressiva. O autor de Eclesiastes estava num outro momento da revelação que nós estamos. Nós temos a revelação completa, não é? Mas ele usa dessa lógica. Olha, quer saber de uma coisa? Meu negócio é focar no meu negócio. Eu vou trabalhar muito, curtir muito o fruto do meu trabalho, porque isso é tudo o que há. Mas qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? O que acontece quando alguém coloca sua alegria no trabalho sem uma perspectiva de eternidade? Sem uma perspectiva de eternidade. Olha os versículos 1 a 3 do capítulo 4. De novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol. Sabe qual a consequência de buscar sentido e realização no trabalho sem uma perspectiva de eternidade? No final você acaba achando que a vida não faz sentido. E que bom mesmo seria estar morto, ou melhor, bom mesmo ou melhor ainda seria nunca ter nascido. Essa é a conclusão de uma vida focada nas atividades humanas, sem a perspectiva da eternidade. Esse é o resultado da vida vivida debaixo do sol. Esse é o resultado da vida vivida sem Deus na equação. Eu tenho dito para vocês, se tirar Deus da equação da minha vida, eu não veria sentido para sair da cama todos os dias da manhã, eu não veria sentido para viver, realmente seria melhor estar morto, se tirar Deus da equação. E por isso eu entendo pessoas que não conhecem a Deus e que não veem sentido no viver. Elas estão sendo lógicas e coerentes com a cosmovisão delas. Se para elas Deus não existe, de fato, não tem por que viver. Não faz sentido viver essa vida. Essa vida é uma vida sem sentido. Essa vida é uma vida sem sentido. Acontece, queridos, que Eclesiastes é excelente na tarefa de levantar perguntas, de falar sobre essa vida vivida como se Deus não existisse, mas a gente precisa se lembrar que as respostas devem ser buscadas no todo da revelação de Deus. Será que a palavra de Deus tem respostas para essas perguntas levantadas pelo pregador, o autor de Eclesiastes? Nós podemos buscar essas respostas em vários lugares da Bíblia, mas o melhor lugar para nós encontrarmos é no Filho de Deus, é em Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas não ficou preso pela morte. Aquele que morreu e entendeu que era melhor voltar a viver, não é? E ele venceu a morte, ele ressuscitou, e hoje ele está à direita de Deus Pai, preparando lugar para todos aqueles que se arrependem de seus pecados e creem nele. O ser humano tem bastante dificuldade para lidar com a morte. Como eu disse sexta-feira, nós não fomos feitos para morrer. A eternidade está cravada dentro do nosso peito. Nós evitamos falar em morte, evitamos ver pessoas mortas, mas de fato ela é uma realidade. Como bem disse o teólogo Raul Seixas, ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem, a morte surda caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Nós não sabemos em que esquina, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde a morte irá beijar a cada um de nós. Seja através do coronavírus,
seja através de um acidente de carro quando você sair para trabalhar, seja através do coronavírus, seja através de um câncer, seja através do coronavírus, seja através de um trupicão que você leva e cai e bate a cabeça numa quina. Mas cedo ou mais tarde, a morte irá nos beijar. E o que Deus revela sobre a morte, queridos, é que ela não é o fim. A morte não é o fim. De acordo com a palavra de Deus, a morte não é o fim. A morte, ela é o início, ela é o começo, o início de duas possíveis eternidades. De duas possíveis eternidades. Para aqueles que vivem para si mesmos, que vivem a vida debaixo do sol, como se Deus não existisse, servindo aos seus próprios desejos, para estes a morte é o princípio de uma eternidade de dores, vivida longe de Deus e sendo objeto da justa ira de Deus. Lembra, mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus vai lidar com eles, o autor de Eclesiastes diz. E um dos capítulos finais da Bíblia, lá em Apocalipse 20, versos 13 a 15, Apocalipse 20, versos 13 a 15, nós lemos o seguinte: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Por outro lado, para aqueles que se arrependeram de seus pecados, de sua vida de autossuficiência, e creram em Jesus como aquele que viveu a vida perfeita que nós somos incapazes de viver, e como aquele que morreu a morte que nós merecíamos morrer, para estes, a morte é o início da vida eterna. Uma eternidade vivida na presença de Deus, desfrutando de um íntimo relacionamento com o Criador do universo, no novo céu, nos novos céus, na nova terra, tendo Deus como Pai e desfrutando de um relacionamento íntimo, de amor perfeito com Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. A Mirna falou: podemos concluir que a ressurreição de Cristo nos garante a eternidade? A ressurreição de Cristo é o selo de Deus Pai dizendo: eu aceitei o sacrifício. Está pago. Eu aceitei. Todos que crerem no Filho, ressuscitarão como Ele ressuscitou. Paulo diz que Jesus, ele é a primícia. Ele é o primeiro entre os que irão ressuscitar. Ele é o primeiro. Queridos, Paulo diz, quando ele escreve a Timóteo, na última carta dele, antes de Paulo morrer, antes do apóstolo morrer, ele sabia que ele estava prestes a morrer. Ele escreve para o seu pupilo, Timóteo, ele diz: esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Essas são as boas novas. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele, pela graça, tornou inoperante a morte e trouxe à luz, ou seja, trouxe à existência a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Pergunta, queridos, para todos nós nessa manhã: é onde você estará no momento seguinte à sua morte física? Onde você estará no momento seguinte à sua morte física? Você precisa responder essa pergunta hoje, agora, porque isso é muito importante, porque você não sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos. Essa é a pergunta mais importante que você precisa responder. Onde você estará? E só existem duas opções.
ou você estará eternamente debaixo da ira justa de Deus, que será derramada sobre todos aqueles que viveram a vida como se ele não existisse, viveram a vida de acordo com as suas próprias regras, viveram a vida não tendo o Senhor Jesus como Salvador, viveram a vida, talvez uma vida até religiosa, preste atenção, viveram uma vida talvez religiosa, ok? Mas sua religião era apenas uma partezinha da sua vida, que não se comunicava com o resto, com o todo. Não era o alicerce do seu viver, ok? Era uma parte da tua vida. Talvez uma vida religiosa, que ainda assim desprezava o Cristo, que veio para morrer e ser o seu Salvador e Senhor da sua vida, dono da sua vida. Onde você estará? Debaixo da ira de Deus? Da justa ira de Deus? Ou debaixo do infinito amor de Deus? A resposta para essa pergunta está intimamente ligada à sua resposta em vida ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida de perfeita obediência e morreu uma morte que ele não merecia morrer, para que pecadores como eu e você nos arrependêssemos de nossos pecados e crêssemos nele para a nossa salvação. Qual a sua resposta diante disso? Qual a sua resposta diante da melhor notícia do universo? Que o Filho de Deus se tornou homem para viver a vida de obediência perfeita que nós não conseguimos viver e para morrer a morte que nós merecíamos morrer. Qual a sua resposta diante disso? Indiferença? Admiração ao exemplo dele? Ou você olha para o Evangelho de Jesus e olha para a sua vida e reconhece que você precisa de alguém que te salve do seu pecado? E reconhece que só Jesus tem poder para te salvar. E você então crê nele, confia nele como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu insistir com você. A sua eternidade está em jogo aqui. Em que ou em quem você tem confiado para resolver o problema da sua morte e da sua eternidade? Quando você chegar diante de Deus, as obras de quem vão garantir a sua salvação? Elas precisam ser perfeitas. As obras de quem? As obras de quem vão garantir a sua salvação? Nas obras de quem você tem confiado? As suas obras nunca serão capazes de te salvar. Suas obras, como a minha, são falhas, são imperfeitas, são trapos de imundícia, nós vimos semana passada. Se arrependa hoje dos seus pecados. Se arrependa hoje da sua vida de autossuficiência, de independência, de achar que você consegue pela sua religiosidade, porque você é uma pessoa boazinha. Se você não for perfeita, se você não for perfeito e você não é insuficiente. Mas Jesus foi perfeito no nosso lugar. Se arrependa hoje. Creia nos méritos de Jesus, nas obras que ele realizou no seu lugar, através da vida e da morte dele. Se arrependa e creia em Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele nos disse, no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12: Contudo, aos que o receberam, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João 3,16, ou 18, 3,18 diz assim: Quem crer no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você já creu? Você já confiou? A sua vida está nas mãos de Jesus e você descansa tranquilo nele,
com relação à sua eternidade? Se isso não aconteceu, meu chamado para você é que agora, você fale para Deus. Você fale para Deus, você e Deus, aí onde você estiver, Deus. Eu me arrependo de estar tentando viver a minha vida do meu jeito. Eu me arrependo da minha religiosidade. Eu me arrependo de achar que eu posso conquistar a minha salvação. Eu me arrependo de achar que eu sou uma pessoa boa e que isso é o suficiente. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço como eu sou falho, como eu sou falha. Eu reconheço como eu sou pecador, como eu me preocupo comigo. E eu reconheço que Jesus Cristo, ele viveu a vida perfeita que eu deveria viver e não consigo. E ele morreu a morte que eu merecia morrer. Mas o Senhor derramou a tua ira nele para poder derramar amor paternal sobre mim. Eu creio. Obrigado por tão grande salvação. Faça isso. Faça isso. Como nós lemos aqui, a palavra de Deus nos diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É isso. O apóstolo Paulo diz que se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e em seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Creia nisso. Descanse tranquilo. Descanse tranquilo na salvação eterna da tua alma. Não pelos teus méritos. Não porque você fez por merecer. Mas porque Jesus Cristo fez tudo o que precisava ser feito. No meu e no seu lugar. No lugar de todos aqueles que um dia viriam a se arrepender de seus pecados e crer nele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Você crê nisso? A minha oração é que você creia. A minha oração é que você creia. Não existe outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você crê nisso? Se você crê, saiba, você foi justificado. Você foi declarado justo por Deus. Você foi salvo por Deus. E você passará a eternidade com Deus. Amém. 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 Creia nisso. Crendo nisso, procure agora viver para Cristo. Procure agora descobrir o que Cristo quer de você. Porque se Ele é o Senhor da sua vida, a sua vida não é mais tua, ela é dele. E agora procure, na palavra dele, saber o que Ele quer da tua vida. O que Ele quer da tua vida. Para você viver para agradá-lo. Não como um meio de tentar conquistar a salvação. Se você crê, você já é salvo. Então não como um meio de tentar conquistar a salvação, mas porque Ele já te deu a salvação. Agora você quer saber o que Ele quer de você. E então você quer viver isso. Pelo poder dEle, na capacitação dEle, para a glória dEle. Louvado seja Deus. Gente, presta atenção. Faz uns 90 dias, ou mais, acho que faz mais do que isso. Acho que faz mais de 90 dias que eu estou aqui fazendo essas devocionais. Desde que começou a pandemia. A gente começou no livro de Salmos, depois a gente foi para Provérbios e agora a gente está em Eclesiastes. Infelizmente os de Salmos nem todos ficaram salvos, né? O Instagram mudou a maneira de fazer no finalzinho, mas acabou que deu certo. Alguns ficaram lá e tem Provérbios inteiro e está tendo Eclesiastes. Se tudo isso servir para uma pessoa, se converter, ser transformada por Jesus, crer nele e encontrar salvação eterna, já valeu a pena. Já valeu a pena. É isso. É isso.